A gente passa a vida toda tomando decisões, né? Das pequenas, tipo o que fazer nos próximos minutos, até as gigantes, como aceitar um emprego ou começar uma família. E em todas elas, uma hora ou outra surge aquele pensamento: eu devo fazer isso. Mas o que isso quer dizer de verdade? O que significa a gente concluir que deve fazer alguma coisa? Essa é a pergunta central de tudo. Parece uma coisa boba do dia a dia, mas se a gente para pensar, é um quebra-cabeça e tanto. Quando a gente decide que deve fazer as malas para uma viagem, por exemplo, o que exatamente está passando pela nossa cabeça? É um fato sobre o mundo? É só um sentimento? Ou será que é outra coisa? E para nos ajudar a desvendar esse mistério, a gente vai pegar uma carona nas ideias do filósofo Alan Gibbard. O livro dele traz um jeito fascinante de entender esses pensamentos que são, no fundo, a base de como a gente planeja e vive a nossa vida. Vamos ver a sacada dele. Bom, nosso caminho aqui está bem traçado. Primeiro, a gente vai mergulhar nesse quebra-cabeça do dever. Depois, vamos ver por que as respostas mais antigas não fecham a conta. E aí vem o pulo do gato. A ideia do Gibbard de que tudo, na verdade, se resume a fazer planos. A partir daí, a gente vai ver como isso explica por que discutimos tanto e até como vivemos em sociedade. Para entender bem esse mistério filosófico, nada melhor do que um exemplo prático. Vamos imaginar um cenário clássico com um detetive que todo mundo conhece. Imagina a cena. Sherlock Holmes está em apuros. O Moriarty está na cola dele. Ele analisa os fatos, o horário do trem, a distância até a estação, o perigo que ele corre. E aí, depois de juntar tudo isso, ele conclui: eu devo fazer as malas agora. Esse último pensamento é diferente dos outros. Não é só mais um fato como o horário do trem. É um pensamento que bota ele em movimento, que guia a ação dele. Mas qual é a natureza desse pensamento? Historicamente, a filosofia deu basicamente duas grandes respostas para esse dilema. Vamos dar uma olhada nelas para entender por que nenhuma parece resolver o mistério por completo. Então, a primeira opção é que dever se refere a um fato. Mas que tipo de fato seria esse? Não é algo que a gente mede ou observa. Seria uma propriedade meio esquisita, quase mágica, de precisa ser feito, que a ação de arrumar as malas de repente ganha. A outra opção é que não tem nada de fato, é só um sentimento. Dizer eu devo fazer as malas seria o mesmo que dizer fazer as malas, uhul! O problema é que a primeira resposta, a do fato estranho, é meio difícil de engolir, né? E a segunda, a do sentimento, parece que não leva nossas decisões a sério. Afinal, quando a gente discute o que fazer, não estamos só torcendo por uma opção. A gente está raciocinando, dando motivos, tentando chegar na melhor conclusão. Nenhuma dessas respostas parece pegar essa parte lógica da coisa. E é exatamente aqui que o Gibbard entra com uma ideia que é, ao mesmo tempo, simples e genial. Ele muda o foco da pergunta. Olha só a elegância da solução do Gibbard. Ela estava na nossa cara o tempo todo. Pensar sobre o que a gente deve fazer não é sobre descobrir um fato misterioso no universo ou expressar uma emoção. É literalmente o ato de pensar no que fazer. Então, a grande sacada é essa. Quando Sherlock Holmes conclui devo fazer as malas, o que ele está fazendo, na verdade, é se decidindo por um plano de ação. O pensamento de dever é a própria formação de um plano. A linguagem do dever é a ferramenta que a gente usa para expressar e comunicar os nossos planos. Certo. Mas quando o Gibbard fala de plano, ele não está falando de uma simples lista de tarefas. O conceito é bem mais profundo e interessante que isso. O verdadeiro poder do nosso jeito de planejar está na nossa capacidade de pensar no e se. A gente não planeja só para o agora, mas para uma infinidade de cenários que podem acontecer. O que fazer se o táxi for seguido? E se o trem atrasar? É esse pensamento de contingência que está no coração de como a gente raciocina na prática. E para a gente entender a lógica disso, o Gibbard propõe um experimento mental, o hiperplano. Pensa nisso como o plano supremo, uma decisão já tomada para cada situação que seja possível imaginar. Claro, ninguém tem um hiperplano completo na cabeça, mas essa ideia ajuda a gente a enxergar a estrutura que está por trás do nosso pensamento. E olha só como isso funciona na prática, de um jeito bem claro. O plano do Holmes não é só pegar o trem, é um conjunto de decisões que dependem de uma condição. Se acontecer A, faça X. Se acontecer B, faça Y. Mesmo os nossos planos mais simples do dia a dia têm essa estrutura de se, então. Ok, faz sentido. Se dever é só sobre fazer planos, então por que as nossas discussões sobre moral e sobre o que é certo ou errado parecem tão sérias, tão objetivas? Por que a gente sente que tem uma resposta certa e uma errada?
A resposta é que a gente não está discordando sobre um fato misterioso, mas sim sobre qual é o melhor plano. Se alguém diz, devemos falar a verdade, e outra pessoa diz, devemos mentir, elas estão, na verdade, propondo planos de ação diferentes para a mesma situação. A discussão é sobre qual plano a gente deve adotar. E é por isso que essas discussões têm uma lógica. A gente pode combinar planos, tipo, vou estudar e depois vou sair. A gente pode ver quando planos são inconsistentes, tipo, vou economizar todo o meu dinheiro e comprar um carro caro amanhã. E a gente pode transformar planos em regras maiores, em princípios. Essa estrutura toda de combinar, rejeitar, generalizar, faz nosso papo sobre planos parecer muito com o nosso papo sobre fatos. Mas e aí? Como essa ideia se encaixa na nossa vida em sociedade? A gente vai ver que isso vai muito além da filosofia abstrata. Explica uma coisa fundamental sobre como nós, seres humanos, conseguimos viver e cooperar. Do mesmo jeito que a gente aprende fatos com os outros, a gente também aprende a planejar. Nossos planos de vida são moldados pelas conversas que temos, pelas histórias que ouvimos, pelas normas da nossa cultura. Planejar não é uma atividade que a gente faz sozinho, no vácuo. Então, no fundo, discutir sobre o que devemos fazer é uma atividade social essencial. É o jeito que a gente tem de alinhar nossos planos, de coordenar o que fazemos e até o que sentimos para construir um jeito de viver em conjunto. É uma das coisas mais humanas que existem. No fim das contas, tudo volta para isso. Nossas vidas inteiras são o resultado de incontáveis pequenos planos, de milhares de respostas para aquela pergunta: o que fazer agora? Entender que pensar sobre o que devemos fazer é, na verdade, um ato de planejar, isso nos dá uma ferramenta incrível. Ajuda a gente a entender por que às vezes discordamos com tanta paixão de outras pessoas e, ao mesmo tempo, nos dá um caminho para analisar nossas próprias decisões com mais clareza. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é a que realmente importa. Se nossas vidas são expressão dos nossos planos, então a questão fundamental que a gente pode se fazer é: o que exatamente está no nosso plano sobre como viver?